Fala pessoal do nono ano, tudo bem? Professor Ivair então aqui com vocês para a continuidade de nossas aulas de inglês. Então a gente tinha parado no exercício anterior e agora nós vamos para o Listen Up. Aqui no Listen Up eu vou colocar um áudio para vocês e vocês irão responder no exercício 1 verdadeiro ou falso, tá? Então ouça algumas dicas de como escrever uma manchete, dos elementos chaves para o artigo de notícias. Então ouça e cheque aquelas informações se as sentenças são verdadeiras ou falsas. Então A, B, C e D. Depois, ouvir de novo o mesmo áudio e colocar ali o quão importante é uma manchete para um escritor de web, tá? E o exercício 3 fala assim: Look for some funny or interesting news online and bring at least two of them to share your classmates. O 3 eu não costumo fazer, porque ele fala sobre pesquisa que você pode fazer em casa, mas ele quer pesquisas interessantes ou engraçadas, no mínimo duas delas para compartilhar com os colegas. Como a gente não vai conseguir compartilhar, então eu costumo pular o 3, tá? Então vou colocar o áudio para vocês fazerem o exercício 1 e 2. Track 4. Journalists usually write their own headlines for online news, and these are different from the ones you often find in the press. Newspaper and magazine headlines can be enigmatic, but the headlines for online stories often have to stand alone in a menu page as a pointer to each item. Readers have to click on the items that interest them to learn more. That means each headline has to be a succinct snapshot of the story, and usually between 4 and 6 words long. Tá? Então esse foi o áudio, vocês podem ouvir mais de uma vez, é claro, para poder conseguir fazer o exercício. Seguindo aqui então, eu vou colocar as informações aqui para esses textos, mas eu gostaria que vocês lessem para entender o que fala então. Então aqui na edição vou colocar para vocês as informações de acordo com cada texto, tá? Então vai ser assim: Man survives bear attack, tá? Shark bite in same ear. Então são informações que costumam a gente encontrar aí, tá? Vou colocar nessa linha de baixo aqui para não atrapalhar. Então essa é a informação que vocês irão colocar aí no 1. Aqui no 2, vocês irão colocar assim, ó. Author, fruit, prompts, coloquei prompts, isso. Evacuations at, e aí eu vou colocar aqui embaixo o restante da informação que é grande. At a Australian University after então essa é a informação para o 2. Aqui no 3, baboons, opa, é com N, baboons go on the run after jumping, e aí eu vou colocar o restante aqui embaixo. Jumping Paris Zoo Então, essas são as informações que vocês têm aqui de acordo com cada texto. Então, anotem aí para vocês saberem. Por que eu estou colocando aqui? Porque já está lá no rodapé, de ponta cabeça. E aí vocês irão preencher esses títulos aqui de acordo com o texto, para vocês entenderem. Mas o legal é vocês lerem o texto e fazer bonitinho aqui
as informações. Ó, como eu falei, aqui tá os títulos, ó. Só vocês veem aqui o 1, 2 e o 3 já está respondido. Então eu só coloquei lá para vocês entenderem cada texto. Seguindo então, aqui nós vamos para o Connections. No Connections, a gente vai ter então essa informação aqui. What do you know about Internet Language and Acronyms? O que você sabe sobre a linguagem da internet e os acrônimos? Bom, vocês já conhecem muito, principalmente na nossa língua portuguesa. O VC significa você, alguns emoticons de carinha mostram os sentimentos e tudo mais. Tudo isso aí é chamado de NetLingo, que é a língua da internet, tá? E é claro, os acrônimos é para você não ter que escrever as palavras por inteiro. Isso você já conhece. Então, can you think of any example in Portuguese? How about in English? E aí fala assim, você consegue algum em português e saiba também o mesmo em inglês? Então, eu acabei de falar, o VC, ele significa você, e em inglês é o you, é o U grande, né? Que significa you, e é você também. Então, é nesse sentido que a gente faz aí o Internet Language, ou acronyms, tá? Na C. E é claro, tem vários outros aí, vocês, né, vão pensando aí. Na C. Do you see this language outside the internet? For example, do media and publicity make use of it? Você vê esse tipo de linguagem fora da internet? Por exemplo, numa mídia, uma publicidade fazendo uso dela? Na TV, não. Mas se você olhar em alguns outdoors que fala sobre alguma coisa da internet, geralmente eles trazem alguma coisa, algum emoticon, algum acrônimo, para que vocês se familiarize com aquilo, porque você já usa no dia a dia. Então é muito comum você ver aí no outdoor, por exemplo, fazendo uma propaganda sobre algo da internet, principalmente se for de chat, né, na internet, e aí você acaba encontrando algumas. É normal isso? Não, não é comum, tá? Porque quando se fala numa mídia impressa, ou essas mass media, que são as TVs, os rádios, eles têm que fazer o português formal, não pode ser o coloquial. Então, tem que se policiar quanto a isso. Falamos então sobre o que é esse internet, né? Language. E aqui nós temos o Internet Acronyms e os seus significados. Então, aqui do A até o J são as escritas, né? Normais. E aqui vocês irão marcar de A a J qual que corresponde com essas escritas. For the win, pela vitória, tá? E aí, esse for the win, ele está onde? É esse daqui, ó, FTW. Alguns até correspondem, né? Bem bonitinho com o que está ali. For the win, tá? E é isso que vocês irão fazer. Tem uma, eu vou colocar aqui para vocês verem, tem uma dessas que é bem utilizado, vocês talvez não lembrem, mas é esse aqui, ó. Maiúsculo mais B. Isso daqui é o by the way, tá? Não tem ele aí, né? By the way. É bem tranquilo, é muito utilizado esse daqui, BTW, então ele significa by the way, que é a propósito, ele é muito utilizado também. Bem parecido com esse aqui, né? Mudou o E. Então é assim que vocês irão se familiarizando com isso. Então façam aqui esse exercício colocando os acrônimos aqui, tá bom? Aqui embaixo vocês têm algumas informações. Estou falando assim, ó, muitos acrônimos da internet são baseados em pronúncia. Em inglês é muito pela pronúncia, tá? Então, check some equivalents. Então, cheque alguns que são equivalentes. O to, você pode colocar tanto o to de go to the park, tá? E o to de também I'm free to, eu estou livre também. Então, nesse sentido, o for normal, be também, o see de ver, see,
o I, que é de olho, né? O O, de dever, o R, que é o R, e aí você fala, como que eu pronuncio o R? R. O you, que eu acabei de falar, do VC em português, o you tá aí. E o I, que significa porquê, tá? Então, esses são alguns equivalentes que vocês podem conhecer aí, mexendo na internet. Seguindo, nós temos aqui um artigo, tá? Read the article and choose the correct statement. Então, você vai ler o artigo e escolher a sentença correta aqui. Aqui eu já vou falando que tem mais de um que se aplica, tá? Total de 3. Só 2 que estão fora. Bom, agora é com vocês. How the internet changed the way we write and what to do about it. Como que a internet muda a forma como a gente escreve e o que você faz com isso, né? Então, English has always involved that what is meant to be a living language, and now the internet plays a pivotal role in driving this evolution. It's where we talk most freely and naturally, and where we generally pay little heed to whether or not our grammar is correct. O resto vocês leem, então tá falando que o inglês tem sempre um envolvido, tá? Isso significa estar vivendo a língua. E agora a internet brinca, né, com esse papel de dirigir essa evolução. Isso é onde nós falamos com liberdade e naturalidade e onde nós geralmente prestamos, né, um pouquinho mais de atenção no que é dito e não se a gramática está correta. O resto é com vocês. Leiam, tá? Esse vocabulário que está aqui em negrito, eu vou colocar eles para vocês lá embaixo daqui a pouco, para que vocês entendam melhor esse texto. Então, falando aqui desse exercício, vocês irão marcar 3 alternativas que se aplicam e aí vocês escolhem. Já chegamos aqui, então, no Look It Up e eu vou colocar aqui para vocês o significado, então, dessas palavras aqui, para que vocês consigam entender melhor o texto. Então, vamos lá. Aqui, ó, vai ser evoluído. Evolved. Evoluído. Aqui embaixo, pivotal role, papel fundamental. Então, papel fundamental. No pay little read, preocupamos-nos pouco. Preocupamos-nos pouco, certo? New flagged, ultramoderno. Deixa eu colocar aqui mais para cima. Ultramoderno. Nuanced, aqui vai ser diferenciado. O quirkly vai ser peculiar, mas tem mais uma peculiar, mas vai ser engraçadinho. Também. Então, peculiar e engraçadinho. O breeze vai ser descontraído. Tá? Isso é tudo o vocabulário que a gente coloca na internet para ficar melhor, né? Lowercase é letra minúscula. O law de baixo, né? Pequeno. Então, letra minúscula. Aqui o pepper como verbo é salpicar. E não vai ser pimenta. E aqui o slang, que é gíria. Tá? Gíria. Então, essas são as informações que vocês precisam aí para poder entender melhor o texto. Involved, evoluído. Pivotal role, papel fundamental. Pay little heed, preocupamos-nos pouco. Newfangled, ultramoderno. Nascent, diferenciado. Quirky, peculiar, engraçadinho.
Breezy, descontraído. Lowercase, letra minúscula. Pepper, como verbo, é salpicar. E slang, que é gíria. Tá? Então, anotem aí o vocabulário para vocês entenderem o texto. Então, o que eu vou querer que vocês façam agora para me entregar lá no Classroom? Vocês irão aqui, ó, Língua Inglesa, nono ano, volume 2, livro de atividades, tá? E aí vocês irão fazer esses exercícios para mim. Aqui, é claro, tá falando do que vamos aprender na unidade, mas é isso daqui, ó, tá vendo, ó? Página 3, vocês têm esse exercício aqui, e o da página 4 também, que a gente acabou de aprender essas informações aqui, tá bom? Página 3 e página 4 é o que vocês irão me entregar. Então, no exercício 6, escreva o significado dos acrônimos que estão na atividade 5, mas não da atividade 4. Então, aqui, ó, esses daqui que vocês irão fazer. Presta atenção nisso, tá? Não é para fazer o desses daqui, porque o daqui já está aqui em inglês, né? E aí, vocês irão pesquisar para fazer esse daqui aqui embaixo. E essas duas páginas, né? Página 3 e página 4, vocês irão postar ela para mim lá no Classroom. Eu já vou deixar um lugar lá específico para vocês postarem lá, e aí eu vou pegar isso para corrigir e atribuir nota para vocês.